A Prefeitura de Matão enviou à Câmara 3 projetos que regulamentam parcerias público-privadas e dá carta branca para a administração. O pacotão de serviços concede qualquer atividade, como saneamento básico, limpeza urbana e transporte público, a empresas privadas. Outra matéria em discussão institui o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas para Desenvolvimento Sustentado de Serviços Públicos. Um dos itens permite a destinação de até 20% do repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios para estas parcerias. Os 2 projetos serão regulados por uma agência que também deve ser criada pelo Executivo e que terá como membros servidores nomeados pelo Executivo. As matérias enviadas em regime de urgência podem ser votadas hoje pelos vereadores. Agora ao vivo, Milton Filho traz mais informações. Milton. Pussi, nós procuramos a Prefeitura de Matão por meio da assessoria de imprensa para comentar este assunto, mas eles não se manifestaram até o momento. Nós também procuramos o presidente da Câmara, Walter Luiz Trevisanelli, mas ele não atendeu às nossas ligações. Para comentar este assunto, nós convidamos o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, a Prefeitura enviar um projeto em que ganha carta branca para realizar parcerias público-privadas sem o aval futuramente do Legislativo não fere a prerrogativa dos vereadores de fiscalizar? Boa tarde. Boa tarde, Milton, Pussi e aos nossos telespectadores. A gente tem que primeiro ter clareza do seguinte, né? Os projetos envolvidos no âmbito de uma PPP são projetos que geralmente têm, primeiro, um alto valor, são projetos de alto custo e que, portanto, em alguma medida, a celebração de PPPs visa para que o município tente corrigir algum tipo de aspecto mais fiscal que anda problemático. Ou seja, o pagamento da PPP, né, vamos supor assim, de um serviço, ele vai depender muito dos prazos, em medida você vai pagando conforme ele for avançando e etc. Ou seja, em tese, é uma solução que geralmente é adotada em casos nos quais você tem uma grande dificuldade em áreas estratégicas de poder cumprir com as responsabilidades da prestação do serviço. Agora, é claro que do ponto de vista da fiscalização, ela exige uma capacidade diferente do Legislativo, que é cumprir uma fiscalização, sobretudo no momento de celebração do contrato, porque nós estamos falando muitas das vezes em concessões que vão levar 20, 25 anos em vigor. Ou seja, você pode inclusive perder parte da sua autonomia e da sua capacidade de investimento em cima disso, né? De poder reverter depois um quadro de uma política que tiver sobre uma PPP. Um pacote de concessões como este, que não discrimina quais serviços serão privatizados, por quanto tempo e por quê, não impossibilita uma discussão futura com a participação dos vereadores e até mesmo da opinião pública? Não, claro, acredito que uma medida dessa exige, sobretudo, uma capacidade do Legislativo de poder debater um assunto, né? Um projeto, quando chega como esse, a toque de caixa no Legislativo, para ser aprovado para o dia seguinte, ele impõe uma dificuldade que é que o próprio legislador possa desenvolver o trabalho dele de fiscalizar, e fiscalizar, inclusive, o processo no qual vai ser estabelecido esse projeto, entende? Porque se você abre demais também a possibilidade, quer dizer, serve como um atalho legislativo para o executivo, quer dizer que os custos dele a longo prazo diminuem porque ele já vai ter a legislação previamente aprovada. O que a gente observa, parece que no caso de Matão, num primeiro olhar, ao que me parece, é que há um interesse por parte do executivo, né, de sobretudo ligado à área mais de abastecimento. De abastecimento, provisão de alguns serviços públicos básicos, água, enfim, transbordo do lixo, resíduos sólidos e etc. Mas veja, se você abre o projeto, uma expectativa de que você pode ampliar para várias áreas, você cria um problema, obviamente, porque para o executivo fica um caminho facilitado, mas para o legislativo dificulta o processo de coordenação e controle sobre as diferentes políticas do município. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Paulo Pussi. Até já, Milton.